Olá! O Olhar Independente exibiu nos programas anteriores alguns episódios da série Memorial, produzida por Renata Soraya e Dionísio do Apodi. Hoje veremos mais um episódio e vamos bater um papo com os realizadores. Olá, Renata, Dionísio, sejam muito bem-vindos ao Olhar Independente mais uma vez, né, para a gente falar dessa produção audiovisual que vocês têm desenvolvido aí na região do Oeste Potiguar, né, do Alto Oeste e Oeste. E aí, como é que surgiu, né? A gente estava conversando em off, né? E vocês falaram que depois que perceberam que era uma série, né? Que eu disse, não, com certeza, isso é uma série, sim, muito interessante, essa proposta do Memorial, né? E aí que são documentários, né? Que contam um pouco da trajetória artística, né? De alguns artistas aí de Mossoró. E aí, como é que surgiu, né? Essa proposta? Surgiu assim, sem muita pretensão, numa possibilidade, teve o edital Glorinha Oliveira, né, que a Fundação José Augusto criou dentro da Lei Aldir Blanc para contemplar artistas, para contar a trajetória de alguns artistas, e aí a gente quis contribuir com algumas pessoas que, muitas delas que não sabiam nem para onde ia gravar, a gente se dispôs, e nisso, quando a gente viu, você que quando viu, olha, isso é uma série, a gente viu, parece que é uma série mesmo, porque nós gravamos 6, né? Teve o meu que eu optei por não participar, porque eu acho que é uma coisa que ficaria mais interessante de uma forma impessoal, Renata que produziu sozinha, e teve os outros que aí eu, sim, tive uma participação. Mas só para dizer assim que a nossa ideia não era fazer documentários assim memoriais que retratassem grandes feitos das pessoas de uma forma muito individual, mas essa coisa mais egocêntrica. A gente queria tratar do trabalho de algumas pessoas que pudessem trazer o trabalho delas e a contribuição para a nossa sociedade, né? O que é que eu acho que isso é o principal. E aí surgiu de uma forma muito natural. A gente tinha um circo aqui do lado, a gente teve o presente de ter um circo armado aqui do lado de casa, e aí eles tinham aprovado e pediram para a gente fazer, contribuir, e a gente viu, escutou eles e viu a possibilidade, viu a riqueza que essas pessoas tinham de história para contar, né? O Márcio Douglas, que é trapezista, era morador de rua, e aí a gente queria muito fazer um material que fosse sensível, que pudesse mostrar com sensibilidade a história de uma pessoa um artista tão importante, né, do Circo Babalu. Tem o filho dele, que a gente colaborou, tem a Lana, tem Maxon, que são do pessoal do Tarará, tem Dionísio, que eu produzi, tem Chico Augusto, lá de Apodi, porque a gente sempre, tudo que sai, a gente quer muito contribuir com os mestres que não conseguem acessar tão facilmente essas coisas, né, e aí ele recebeu o recurso e a gente foi lá fazer esse documentário para ele, e é assim, a gente, nos poucos pés e poucas mãos que a gente tem, a gente vai tentando contribuir com todo mundo. E tem uma coisa de Chico Augusto, porque Chico Augusto participou da série Mestres do Apodi, né? Mas esse memorial a gente tratou de outras facetas dele, enquanto inventor. Não é uma coisa repetitiva, porque é um personagem tão rico que a gente poderia gravar vários programas. Então, quem assistiu Chico Augusto na série Mestre do Apodi, viu outra faceta do Chico Augusto. E assim, é um desafio, né? Sempre contar essas histórias e como vocês mesmo, o Dionísio pontuou, né? A importância de pontuar de uma forma coletiva, né? Acredito sim que a arte é algo bem coletivo, não tem como não ser coletiva, né? E aí a gente percebe, o primeiro que eu assisti foi o do Dionísio, né? Então, assim, quando eu assisti o do Dionísio, e aí eu vi a riqueza e a importância, né, do teatro na cidade de Mossoró, né, da produção cultural, artística, quanto que é importante socialmente, e vem contando toda a história do Tarará, né, do pessoal do Tarará, e a gente eu conhecia um pouco do grupo, assistia alguns espetáculos, né, mas aí ouvindo o Dionísio, né, que foi um dos fundadores, não é isso, do grupo, e aí contar toda essa história, essa trajetória, isso é muito rico, né? Então, assim, é um acervo importante também, com esse papel até histórico, né? E da gente compreender, entender até um pouco desse cenário das artes cênicas na região.
acho que cumpriu muito bem, né? Assim, para mim, o de Dionísio, como eu produzi sozinha, foi um desafio, porque ele sempre tem muita coisa para contar. E aí é uma vida dedicada a essa vocação dele, esse fazer artístico. E aí tinham mais de 3 horas de entrevista. E aí transformar em 25 minutos foi um desafio. E tem muita imagem, né? Como vocês podem acompanhar, tem muita imagem de espetáculo, de trabalhos, e ainda não tem tudo que foi realizado, porque é impossível. Mas tentar pontuar as coisas que saltaram mais. Mas tem muitas coisas na trajetória dele, mas é muito bonito, assim, poder contar através desse memorial essa história dele. Pois é, minha nossa, eu não queria estar na sua pele, viu? Eu, quando vou editar as entrevistas, eu já fico sofrendo, imagine você com 3 horas, e ainda tem a implicância, né, pessoal, que não tem como a gente não se envolver, né? E isso ainda dificulta mais o processo para a gente poder cortar, mas assim, ficou muito bem contada essa história, né? Acredito que tinha muito mais coisa, mas a gente consegue ver de forma cronológica, né? A cronologia dessa trajetória do Dionísio, do pessoal do Tarará, e assim, eu achei muito importante mesmo, quero dar os parabéns para vocês, e acho muito importante mesmo esse papel do audiovisual, né? Como esse difusor da cultura, e o audiovisual vem como esse carro que vai transportando e conseguindo dar uma visibilidade para as outras linguagens artísticas, né? Tanto que no próprio pessoal do Tarará, a gente, em 2004, nós fizemos o primeiro documentário, né, que era o primeiro documentário sobre o trabalho da gente nas comunidades periféricas de Mossoró com o espetáculo Sanduíche de Gente. No ano seguinte, fizemos um documentário sobre outro espetáculo e um filme, né, chamado Um Chão de Esperança, que a gente fez retratando a realidade das ruas de Mossoró. Então, o audiovisual é uma coisa que sempre acompanhou a trajetória do grupo, que começou em 2002, e em 2004 a gente já sentiu a necessidade de documentar o que a gente estava fazendo, porque a gente achava o trabalho que a gente fazia e faz algo importante para as comunidades, para que as pessoas possam ver o que está sendo feito, o que está sendo proposto, porque é uma ideia mesmo de transformação social. Então, a gente não queria que se perdesse no tempo, porque a gente fez... O teatro, ele é efêmero, né? Ele existe naquele momento, depois que você assiste, ele não existe mais. Então, o audiovisual é uma ferramenta que vem para ajudar a eternizar. Não é fazer teatro no vídeo, porque o teatro só existe naquele momento, mas é você poder prolongar um pouco, contar uma história de algo que se teve, que se pode... conservar aquela ideia, aquelas células que hoje ainda servem de inspiração do que a gente fazia lá no início dos anos 2000, ali 2002, 2003, 2004. Pois é, então assim, foi super importante vocês terem essa consciência, terem registrado, até para contar um pouco dessa história hoje, a gente pôde ver, né, essas imagens e entender um pouquinho mais como é que foi isso no passado, né? Então, assim, isso foi fantástico. Quero mais uma vez agradecer a participação de vocês, a disponibilidade aqui com o Olhar Independente, a partilha, né, desse material tão rico para a gente poder aqui exibir e as pessoas mais pessoas terem acesso, né? E agora, no programa de hoje, a gente vai assistir o último, né, dessa série que a gente acompanha nos últimos 3 programas. Então, hoje a gente vai ver o memorial do Maxson Ayrton, né? Que também conta um pouco dessa história do pessoal do Tarará. E a gente quer agradecer a vocês, né, também, por estarem sempre nesse movimento de também compartilhar, fazer com que mais pessoas tenham acesso ao nosso trabalho, né, que é um trabalho muito importante que vocês fazem aí, e a gente está sempre disponível e sempre gratos por esse espaço que vocês dão para a gente aí. E principalmente também para dar essa voz, para multiplicar, né? Você pega um menino como o Maxson, que chegou no grupo, adolescente, fazia parte de um circo, de uma brincadeira de fundo de quintal, numa comunidade em que o pessoal do Tarará desenvolvia suas ações, e se tornou um ator muito bom de ver, muito trabalhador,
e hoje está aí, todo mundo vai poder conferir no Olhar Independente. Quando você nasce, como eu nasci, num bairro periférico, num bairro marginalizado, de família pobre, geralmente, e na maioria das vezes, você não tem muitas opções. Você nasce, você vai para a escola, alguns conseguem terminar o ensino médio, terceiro ano, alguns conseguem um emprego, carteira assinada, e você se casa, você tem filhos e você vive a sua vida ali nessa batida, né? Cresce, vai para a escola, arranja um trabalho, se casa, tem filhos e morre. E eu acho que o teatro, ele me deu outras possibilidades. O teatro, ele me abriu portas. Por isso que eu falo que ter esse contato com o teatro justamente no momento em que eu estou me desenvolvendo enquanto pessoa, ali entrando na adolescência, ele foi fundamental, porque ele me abriu portas. Ele me deu outras possibilidades. Através do teatro, eu consegui enxergar o mundo mais politicamente. Eu consegui ter um entendimento maior de como funcionam as coisas, do que é classe social, do que é classe política, de onde eu estava inserido no universo. Acordo para um dia, uma nova labuta, um novo caminho eu vou percorrer. Enfrento um obstáculo, mais uma nova luta, com muita esperança, só quero viver. A minha infância, ela foi de fato uma infância muito bem vivida, em todos os aspectos. Eu pude correr livre no meio da rua, pude aproveitar todas as brincadeiras de criança, jogar peão, soltar pipa, jogar bila, tomar banho de rio, brincar de esconde-esconde, polícia ladrão, 7 pecados, jogar futebol na rua, jogar descalço, pular muro, subir em árvore. Toda essa vivência eu consegui ter na minha infância aqui na Baixinha. E juntamente com isso, eu tive a oportunidade de conhecer vários movimentos artísticos enquanto criança aqui no meu bairro. Apesar de ser um bairro periférico e marginalizado, nós sempre tivemos contato aqui com muitas manifestações artísticas. Quadrilha junina, desde os meus 5, 6, 7 anos de idade, que eu tenho contato com quadrilha junina, que aqui no nosso bairro a gente tem uma quadrilha, a Zé Matuto e a Zé Matutinho, com mais de 30 anos, a quadrilha de Dona Marlene, mais de 30 anos de existência, grupos de pastoril, ali em Canidé, grupo de escola de samba, aqui no saudoso Ronaldo, a escola de samba Malandros do Morro. Pude sair com meus primos e com meus amigos, com o Urso aqui pelo bairro. Eu tenho um circo, fundo de quintal, com meus primos, era o Morgan Circo na época, aqui numa rua do nosso bairro Baixinho. E aí a gente fazia tudo, né, nesse circo, todos os números, arrecadação de dinheiro, a burocracia, a parte logística, tudo que quem fazia éramos nós, os adolescentes, meus primos e meus amigos. E aí um certo dia um pessoal foi assistir um espetáculo, a gente ficou até assim, é o pessoal da Fundação de Cultura que veio assistir o espetáculo, veio assistir o circo hoje, mas não era. Era, na verdade, o grupo de teatro, o pessoal do Tarará, Dionísio, Rose, Antônio Marcos, Bené. E o grupo, o Tarará, eles estavam promovendo um filme, eles estavam fazendo um filme que era Um Chão de Esperança. E aí eles foram um dia, assistiram um espetáculo, foram outro dia, assistiram outro espetáculo do circo. E aí no terceiro dia eles nos chamaram, né, os meninos do circo, para participar do filme. E nós fomos. Ei, para aí. E aí? Trouxe o que pra nós, você? Mano, eu só consegui isso aí. Só isso aqui? Só isso. Cadê o outro? O outro brigou lá no sinal, a polícia levou. Levou, se preocupe não, amanhã depois ele aparece por aqui. Tá certo. O que é isso aqui? As bolas. Sim, as bolas. Eu entrei no teatro porque Dionísio me chamou.
O Deus do teatro me chamou, Dionísio me chamou, né? Às vezes eu falo isso, as pessoas, Dionísio, o Deus do teatro me chamou. Eu estava lá em casa, um dia pela manhã, e minha mãe me chama, Max, tem uma pessoa, um rapaz lá fora lhe chamando. E quando eu abro a porta de casa, era Dionísio. E Dionísio diz assim, ei, a gente está montando um espetáculo, você não quer participar? Então Dionísio me chamou para fazer teatro, né? Carteiro! José, tem carta pra você hoje não. Maria, esqueci sua carta em casa, mas sua filha disse que tá tudo bem. E aí eu fui acompanhar os ensaios do espetáculo Inspetor Geraldo. Até então era só para acompanhar de fato, mas aí surgiu a oportunidade de participar ali como ter um personagem para ter essa experimentação de teatro na rua, e eu topei, fiz o convite, eu topei, e a partir daí eu acho que tem uma quebra, né, de sair daquela brincadeira que a gente tinha no circo, que para nós realmente era uma brincadeira, estar ali toda noite, e de fato participar de um grupo de teatro, ter uma rotina de ensaios todos os dias, começar a ser inserido em uma leitura que até então eu não tinha, de ter contato com grandes autores, ter contato com grandes musicistas, grandes compositores, ter contato com grandes pintores, grandes obras. Então foi uma ruptura. O Inspetor Geraldo é um espetáculo de rua, onde 10 atores, cada um em sua bicicleta, atravessou o Mossoró inteiro, percorrendo periferias, percorrendo favelas, percorrendo o centro da cidade, todos os bairros. A gente apresentava sexta, sábado e domingo. Toda semana a gente estava em um bairro diferente, tendo contato com pessoas diferentes e tendo contato com realidades diferentes. Então você sai da sua zona de conforto, de estar acostumado a apresentar em um local onde você está protegido, vamos falar assim, protegido por uma quarta parede, protegido por um espaço físico, e você sai dessa proteção e você vai ter contato com a vida, com as pessoas, com a periferia. Então, enquanto artista e gente, né, enquanto artista e enquanto gente, o Inspetor Geraldo, ele proporcionou uma evolução, tanto artística como pessoal. Ter a possibilidade de ter aquele teatro ali na porta da sua casa, onde você não tem acesso à saúde, onde você não tem acesso à segurança, onde você não tem acesso à educação, onde o Estado não está presente, a gente estava. O teatro estava lá, presente. A nossa bagagem artística, ela nasce do Inspetor Geraldo e vem para a Peleja do Amor. A gente tem contato com outros autores, como Shakespeare, Edmond Rostand. A gente começa a ter contato com a música muito mais presente de fato, com instrumentos musicais. Então ter esse contato com a peleja, ele é mais um passo na evolução enquanto artista. A gente pôde com a peleja ir para o sul, ir para o sudeste, ir para o norte do país, ir ali para o centro-oeste e ter contato com outros grupos, né? Estou aqui e o meu nome é Jurandir. Estou aqui e seu nome é Jurandir. Boa noite! O Pulo do Gato era um espetáculo onde eram 4 atores em cena. 3 atores interpretavam cães e um ator interpretava um gato, que era eu. E a gente mostrava situações humanas através dos animais, sem usar figurino. Tinha lá um calçãozinho e tal, uma joelheira para não machucar o ator, mas não tinha de fato o figurino rebuscado, não tinha instrumentos musicais, não tinha nem fala, na verdade. Toda a sonoridade e toda a narrativa, toda a construção de cena mostrada para o público, ela foi feita através do corpo e de sons dos atores. Então isso, para um ator, é muito desafiador, ainda mais quando você vem do espetáculo como era a peleja, você deixar tudo isso de mão, deixar de lado, mesmo sabendo que é uma construção, e se expor ali. Você fica nu, o ator fica nu. Então o Pulo do Gato, ele mostra para mim um amadurecimento tanto do grupo quanto dos atores que estavam em cena, né?
o grupo ele se mudou de Mossoró e foi morar em Apodi. E a gente apresentava de segunda a sexta. Todos os dias tinha um espetáculo na cidade de Apodi. Olha só que loucura que o grupo de teatro fez, né? E dentro desse projeto teve uma noite que para mim ela foi muito importante. Foi uma noite que a gente foi apresentar numa comunidade rural, onde você contava as luzes que tinham assim das casas. Era um sítio e você via assim a 500, 600 metros, você via uma luz. E a gente que eu falo assim, né, as pessoas a gente fazia um cortejo para trazer as pessoas para o espetáculo. Então a gente ia assim no meio do nada, no escuro, né, chão de terra. E a gente ia no meio do nada, lá naquela luz, chegava lá numa comunidade rural e chamava aquela família, né? Olha, vai ter um espetáculo, vai ser ali na igreja, vai começar já já, tal. E aí a gente conseguiu reunir um público ali dentro de uma comunidade rural à noite, 7 horas da noite, onde as pessoas geralmente já estão dormindo. E a gente fez esse espetáculo apenas para as famílias daquela comunidade rural específica, assim, de uma comunidade rural. A gente conseguiu juntar 4 ou 5 famílias que provavelmente nunca mais verão algo do tipo. Um grupo de teatro no meio da noite, batendo na sua porta, e eu lá no meu sítio, aparece na minha porta um grupo de teatro chamando para assistir um espetáculo de teatro na porta da igreja, assim. Provavelmente aquelas pessoas nunca mais verão um espetáculo de teatro, a não ser que o pessoal do Tarará volte. E de repente o grupo de teatro, o pessoal do Tarará, vem com um projeto Baixinha Berço das Artes, onde a gente passa por quase 5 anos, eu acho, quase 5 anos, trabalhando cotidianamente com as pessoas do bairro. E eu passo de morador do bairro a multiplicador artístico, a ter essa interação com as pessoas do bairro, né, com os meus amigos de infância, com os filhos dos meus amigos de infância. Eu passo a ter essa função de educador, de multiplicador artístico, podendo passar a experiência que eu tive, essa construção, essa outra vivência, essas outras oportunidades que eu tive, poder passar isso para as pessoas do meu bairro. Então isso é muito, além de ter sido algo muito incrível, foi muito importante. Coronel! Então trata-se de uma autoridade? Pois vamos sair da estrada, coronel, por seu favor. Fazer o Jararaca é um personagem muito complexo e muito desafiador, né? E eu já tinha parâmetros, eu já tinha visto vários colegas, vários amigos fazerem o Jararaca, interpretarem o Jararaca. E eu tinha que dar a minha interpretação, tinha que dar a minha vivência, né? Então eu procurei dar para o Jararaca uma humanidade que muitas vezes não foi colocada para ele, né? Apesar de ser um cangaceiro, ter toda essa parte do banditismo, mas ali tem uma pessoa. Jararaca, ele morreu em Mossoró com 26 anos. Com 26 anos você tem muita coisa a descobrir. E 26 anos ele ficou só numa cidade, capturado, e foi morto ali, né? E em muitas cenas do Jararaca, ali da sua prisão, da sua morte, eu busquei trazer tudo que eu estava vivendo no meu particular, no meu pessoal. Afinal de contas, não faziam nem 20 dias que eu havia perdido meu irmão, então eu estava com uma carga emocional muito grande. Matem! Que matem! Mas é um homem! Vocês vão matar o homem mais valente que já pisou neste lugar! Eu tenho um sonho que é poder não ter que escolher entre fazer teatro e trabalhar em outra coisa. Para você poder conseguir viver e não sobreviver assim, com muito esforço e muita luta, a qualquer custo, para você poder
desenvolver a sua arte, fazer teatro de forma profissional, de forma livre. Eu gostaria que a minha comunidade não precisasse que uma quadrilha da minha comunidade com mais de 30 anos não precisasse acabar porque não tem um financeiro para continuar colocando a sua quadrilha, os jovens da sua comunidade, para dançar na quadrilha, porque simplesmente não tem dinheiro para alugar um espaço, para ensaiar, para montar um figurino. Eu gostaria que minha comunidade tivesse a possibilidade de que a escola de samba da minha comunidade continuasse saindo e que ela não parasse simplesmente porque não tem dinheiro para fazer a manutenção dos seus instrumentos musicais, para fazer a manutenção dos seus figurinos, dos seus adereços. Eu gostaria que a minha comunidade pudesse e continuasse com o pastoril e simplesmente não fechasse porque não tem incentivo à cultura, porque aquelas pessoas não conseguem nem sequer um espaço para poder desenvolver a sua manifestação artística. Então eu gostaria que a minha comunidade ela tivesse de fato mais acesso a tudo, a educação, a saúde, a segurança e as políticas públicas. O Olhar Independente de hoje fica por aqui. Eu espero você na próxima semana com mais produção audiovisual. Tchau, tchau!